Programa Transformando Vidas, com apóstolo Wilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Que a paz seja convosco, meu amado, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas pela TV Pós, também no YouTube, que o Senhor possa estar alcançando aí a sua vida, abrindo o entendimento nosso, né? Vivemos aí em tempos difíceis, para que o Senhor abra o entendimento nosso, nos dê sabedoria, porque a palavra de Deus, ela nos orienta em vários lugares, a respeito dos finais dos tempos, né? E nós estamos vivendo assim momentos muito delicados com relação ao fechamento de tudo isso, né? A cortina do grande espetáculo, né? Esse espetáculo para uns talvez tenha ali, né? Momento ali de turbulência, tem momento ali de pesadelo e está fechando. Então nós vemos isso pelas profecias da palavra de Deus, tudo se cumprindo. Então o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento diante de tudo que nós estamos passando. Mas antes de vir no final, disse que o Evangelho pudesse ser pregado em todos os lugares no planeta Terra, de acordo com a profecia do Senhor Jesus Cristo, ali no finalzinho, no capítulo 24, 25 de Mateus, onde ele faz aquele sermão profético. Ele diz que o Evangelho precisaria ser pregado em todas as nações, para que todas as pessoas pudessem ter a sua oportunidade. Isso não significa que as pessoas aceitariam, né? Não está dizendo que todos vão aceitar, mas diz que o Evangelho precisava ser pregado. Da mesma maneira, se você, por exemplo, ver ali, ao término do Velho Testamento, o último livro, o livro de Malaquias, houve um período de silêncio, que muitas pessoas falam. Silêncio, por exemplo, com relação a um período de 400 anos aqui na Terra, onde eles falam, né, os estudiosos falam, que não teve nenhuma profecia. Quer dizer, profecia teve, né, que o Senhor Jesus Cristo viria de uma virgem trazer a salvação. Mas nesse momento, o planeta Terra, até então, onde as pessoas estavam ali, estavam sendo preparadas para receber o grande Salvador. Então, tudo estava sendo preparado. E hoje também nós vemos tudo sendo preparado para que o Evangelho possa ser pregado em todos os lugares, em todas as nações, para que todos possam ver. Então, há uma abertura, né? Nós podemos ver isso daí. De uns 5 anos para cá, por exemplo, a perseguição nos países islâmicos, onde teve aqui o êxodo, né? A retirada deles dali, indo para países onde eles pudessem também ter acesso à oportunidade de ouvir falar sobre Jesus Cristo. E nós vemos assim um grande, podemos dizer, um grande mover para que as pessoas possam estar ouvindo falar. Isso não significa que a pessoa vai aceitar, mas ouvir. Tá? Nós somos do Senhor Jesus Cristo, nós pregamos o Evangelho, nós sabemos que tem dezenas e centenas de missionários espalhados por vários lugares pregando a palavra. Então nós podemos ver isso daí, né? Sendo aberto para que a palavra de Deus possa ser pregada. Então, meu amado, fique bem atento, né? A palavra de Deus diz que nós precisamos vigiar a todo momento. Não sabemos a hora que Jesus vai voltar, nós devemos estar vigiando. Por quê? Para que a gente não passe ali, né, por aquele momento, né, de ter surpresa, né? Puxa vida, voltou. Não, a palavra de Deus fala para nós estarmos vigiando a todo momento. Não sabemos o momento que ele vai voltar, então nós temos que estar vigiando a todo momento. Nós vamos estar falando sobre criança. Nós estamos aí no mês de outubro, considerado o mês das crianças, né? E há um grande também complô satânico de um investimento muito grande nas crianças para perverter as crianças, porque se você, por exemplo, consegue fazer
qualquer mal, né, na idade de criança, até o pré-adolescente, você pode estar criando aí um jovem, um adulto totalmente comprometido, totalmente problemático para o futuro. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso hoje, continuar, né, que a apóstola já esteve falando também, no programa anterior, e vamos continuar falando. Mas antes você vai ver as vinhetinhas do nosso programa e logo em seguida retornaremos. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glórias a Deus. Meu amado, você pode nos acessar aí, né, no nosso YouTube, TVzinha ali, a TV Aviva as Nações, dê lá um joinha, esteja ali escrevendo no nosso canal, divulgando o nosso canal também, né? Pretendemos ampliar nossas programações, já temos aí programa para jovens, programa para criança também, interagindo as crianças da igreja, para que possamos ter aí um conteúdo maravilhoso. Estamos preparando para isso e eu creio que logo nós vamos ter mais conteúdo aí na TVzinha e no YouTube, tá bom? Esteja acessando aí em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 18, onde o Senhor Jesus Cristo fala algumas coisas sobre criança. Mateus capítulo 18, eu estou aqui com a minha Bíblia NVI, e você pode acompanhar ou pode estar ouvindo. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Né? Na realidade, ele estava querendo ter uma competição ali, quem seria o melhor, quem seria o maior, e sempre ali, né, se você vê, por exemplo, o diálogo dos discípulos de Jesus com ele, eram pessoas, né, seres humanos falhos, sempre tem aquele negócio de poder, né, querer ser maior, e ele dá uma resposta muito interessante a tudo isso. Chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus.
Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. Então veja bem, quando nós temos um investimento em criança na igreja, a gente sempre está falando na célula, nos núcleos, onde estão ali debaixo da orientação nossa, da igreja, do avivamento para as nações, sempre a gente orienta. Por exemplo, nós não trabalhamos com criança visando missionário no futuro, nós trabalhamos com criança visando missionário no presente. Porque nós temos aprendido muito com as crianças, com a humildade das crianças, com a franqueza das crianças. Nós temos aprendido muito, por exemplo, com um coração alegre, com um coração humilde de uma criança. Quando nós trabalhamos com a criança, todos nós dentro da igreja, nós devemos trabalhar com as crianças e nós devemos se interagir com as crianças. Muitas vezes você vê pessoas, e até aqui, né, os próprios discípulos de Jesus, eles tentaram, né, colocar as crianças assim, em outro texto, colocar as crianças fora ali daquele parâmetro aonde Jesus estava ministrando. E Jesus falou, não, deixa as crianças virem até mim. Então nós aprendemos. E quando nós temos um investimento, por exemplo, espiritual na vida das crianças, um envolvimento, por exemplo, dentro do caráter de uma criança. Então, tudo isso daí, meu amado, nós já estamos colhendo frutos, não é no futuro, não, é no presente. Tá? No presente. Então, no Dia das Crianças, você vai estar acompanhando também nos próximos programas a marcha que nós realizamos, que a gente realiza aqui todo ano essa marcha do Dia das Crianças, onde nós reunimos, né, podemos reunir as crianças dos núcleos, as crianças das células, e a gente traz na rua aí aproximadamente 300 crianças, de 300 a 400 crianças, onde nós trabalhamos, nós cuidamos, nós sabemos o que está acontecendo, né, nós sabemos o problema, tanto espiritual como emocional. Então, tudo isso daí, nós procuramos passar para os líderes, para que a gente possa estar cuidando dessas crianças. Nós temos os nossos cultinhos. Quando nós vamos, por exemplo, ao congresso, nós temos um trabalho também todo dedicado às crianças, porque nós não fazemos um congresso, por exemplo, separado, nós fazemos um congresso família, onde vai, né, a família, vai os seus filhos. Então, tem ali um momento, né, por exemplo, de ministração para as crianças, todo preparado. Nossos acampamentos também, nós não fazemos acampamentos focando só em jovens, nós fazemos acampamento focando a família, num crescimento também espiritual, onde as crianças são ministradas com, por exemplo, tudo que está acontecendo no meio dos adultos. Nós estamos falando, por exemplo, nós falamos no mês de setembro, a parábola do semeador. Então, as crianças que vêm, por exemplo, ao cultinho elas são ministradas também, elas fazem trabalhos manuais com relação àquele tema que nós estamos trabalhando. Então, nós trabalhamos muito, por exemplo, por exemplo, um mês, 2 meses, nós trabalhamos em cima de temas, né? São temáticos os nossos projetos aqui, para que as crianças possam também participar, estar entendendo o que é a quarta semente, a parábola do semeador. Nós falamos também, por exemplo, em outros temas, né, com relação, nós vamos ter o acampamento agora do mês de novembro, falando sobre os 70 anos de Israel. As crianças também vão estar ouvindo a importância de nós estarmos orando, nós estarmos amando esse povo. A palavra de Deus disse lá em Gênesis 12, 3, né, aquela palavra que Deus deu a Abraão ali: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, nós oramos por esse povo, nós amamos esse povo, nós sabemos que dali foi que Jesus, né, conseguiu fazer todas as coisas. Ali Deus criou todas as coisas, ali com relação, por exemplo, à salvação, a igreja em Pentecoste, né, tudo foi em Israel. E nós também passamos isso para as crianças, para que as crianças possam estar interagindo
juntamente com os adultos, com os jovens. Então a importância, por exemplo, de nós estarmos investindo, eu sei que você tem, você é um pastor, tem a sua igreja também, você tem um investimento muito grande nas crianças, e nós não visamos o missionário no futuro, nós visamos o missionário no presente, porque uma criança, por exemplo, quando ela é bem ensinada na igreja, a igreja pode ter ali o seu coral de criança, as crianças aqui também aprendem a tocar violão, nós temos criança aqui, por exemplo, de 6 anos, já toca violão, já cantam. Então tudo isso daí vai trazendo, né, uma interação, levando os pais a entender a importância, porque quando uma criança chega no seu lar e diz assim: pai, eu estou indo a uma igreja, lá eles estão me ensinando, eu vou cantar naquela igreja, estou aprendendo. Claro que o pai, né, a criança já está ali pregando para aquele pai pudesse também estar indo àquela igreja. Então, a criança é um missionário do presente, não do futuro, claro, visando, né, coisas tremendas no futuro. Então, tudo isso é importante. E aqui, nós aprendemos muito com as crianças também, né? Quanto mais criança nós tivermos na igreja, mais nós aprendemos. Criança não tem problema nenhum de chegar, de te abraçar, né? Estar convivendo contigo. Aliás, certa vez eu ouvi de um pastor, quando nós queremos, por exemplo, ver qual a nosso grau, né, de aceitação dentro, por exemplo, de uma comunidade, seja lá o que for, nós medimos pelas crianças. Quando as crianças estão longe de você, não é um péssimo sinal, né? Então as crianças começam a estar longe de você, começam a passar longe de você. Então quando as crianças começam a aproximar de você, né, tudo isso daí é muito importante, porque significa que as crianças são sinceras. As crianças não te procuram para bajular, não te procuram ali, né, com outros interesses. Então é muito bom isso. Tá? Então, procure isso, né? Eu creio que você também deve ter aí o seu ministério de criança, lutando pelas crianças do seu bairro. Então, tudo isso é muito importante, né? E aqui, você vê os discípulos, né? Aí, versículo 5: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Então, quer dizer, o próprio Jesus, né, ele está dando aqui o maior incentivo para nós aprendermos com as crianças, para nós recebermos as crianças. Então, dentro aí do seu bairro, da sua comunidade, quantas crianças tem, né? A importância de tudo isso, porque muitas vezes nós somos líderes de célula, sempre a gente diz aqui na igreja: ah, lá no meu núcleo não tem ninguém. Você já saiu aí, por exemplo, na vizinhança, já tentou fazer um trabalho específico com as crianças, sei lá, dentro do teu planejamento? Eu creio que em meia hora você consegue arrumar ali umas 20 crianças. Fale da palavra de Deus para eles, né? Tem ali várias maneiras de nós podermos levar essas crianças a terem um compromisso, né? E outra coisa também que a gente nota, quando você vai falar, por exemplo, do plano de salvação, você está pregando ali sobre Jesus, as crianças ficam bem atentas, e os primeiros a levantarem as mãos são as crianças para aceitar Jesus. Aí você diz: não, aquelas crianças ali, é porque elas não estão entendendo, por isso que elas estão levantando a mão. Não, eu vejo de uma forma diferente. Elas levantaram a mão porque elas entenderam. E as crianças têm uma facilidade bem maior do que nós para entender. Elas ficam bem ali atentas dentro daquilo que nós estamos ministrando. Então nós aprendemos muito com as crianças. Você que é um professor de criança, você que é um pastor, que é um líder de célula, porque a nossa igreja nós não temos aquele negócio de dividir a célula, né? Você trabalha com homem, você trabalha com adulto, você trabalha com jovem, não. Todas as células, elas têm liberdade para trabalhar com criança, para trabalhar com jovem, para trabalhar com senhor, para trabalhar com senhora, porque isso traz uma alegria muito grande naquela célula. Traz, né, é a mesma coisa uma salada, por exemplo, se tiver uma salada só de alface e tomate, né, sem sal, sem óleo,
sem o tempero. Então, nós vemos da seguinte maneira: dentro de uma célula, precisa ter as crianças, precisa ter os adolescentes, precisa ter os jovens, precisa ter ali os adultos, porque aí faz ali tem um equilíbrio em tudo isso. Então, todos os líderes de células, eles têm também autonomia para estar trabalhando com as crianças, tem ali um representante para estar trabalhando com as crianças, estar ministrando da vida das crianças, para que as crianças possam estar interagindo. Então, traz aquela alegria. O adulto aprende com a criança e a criança também está ali para aprender com o adulto, né? Então, o adulto aprende a simplicidade, aprende a humildade daquela criança, e aquela criança aprende também com o adulto, né, as experiências que o adulto tem. Então, tudo isso daí, meu amado, traz um equilíbrio muito maravilhoso dentro de uma igreja, dentro de uma célula, dentro de um núcleo, para que nós possamos ter as nossas famílias serem abençoadas, porque as famílias sendo abençoadas, nós teremos uma comunidade abençoada, teremos uma cidade abençoada. Você vê que o projeto de Satanás nos últimos tempos é destruir as famílias. E destruindo a família, ele destrói a sociedade, né? Aonde começa a ser destruída a sociedade? Sociedade sem valores. É uma bagunça, uma anarquia, né, que nós temos presenciado aí nos últimos tempos. Porque destruindo a família, ele destrói a sociedade. Então, famílias doentes, sociedade doente. Famílias saudáveis, sociedades saudáveis. Então, tudo isso daí é muito importante, o papel da igreja, a igreja que entende, não é só aquele culto aos domingos, não. A igreja interagindo com a comunidade, visitando as pessoas, orando pelas pessoas, trazendo ali restauração nos lares. Então, isso é muito importante, nós trabalharmos, né, com a família inteirinha, dentro de onde nós estamos dirigindo a nossa célula, que nós chamamos de Avivalar, né? No Avivalar nosso, nós não temos separação. As crianças ali participam, se interagem, e a gente vê, né, aqui nos trabalhos nossos, as crianças bem atentas em tudo que é feito, desde que o culto ali seja dirigido a todos, né? Porque um culto não pode ser dirigido. Claro que existe um momento que você pode dirigir aquele culto a um grupo específico de pessoas, mas, por exemplo, um culto aberto à família, todos nós que somos pregadores, nós temos que interagir com todos que estão ali, com jovens, com adolescentes, com as crianças, para que todos possam ficar atentos ali, participar daquele culto, se interagir com todos que estão ali. Então, isso é muito importante. E aqui, Jesus, né, ele deixa aí exemplos maravilhosos para nós, que a gente tem que aprender, né? Com as crianças, nós não aprendemos a humildade, a sinceridade da criança, nós não entraremos no reino do céu, né? A pureza daquela criança. Você vê, por exemplo, que eu tenho a minha filha mesmo, ela está aí completando seus 9 anos, mas assim, ela não tem contato com coisas perversas ainda, assim, de uma pureza, de uma simplicidade. Então, tudo isso aí, claro que age como criança, mas não tem aquela malícia, né, perversa que a gente vê do mundo a qual nós estamos vivendo, né? Então, tudo isso nós temos que lutar para que possamos ter escolas, né, escolas, verdadeiras escolas, comprometidas com a família, tá bom? Comprometida com a família, dentro das éticas, né, os princípios de família, de princípio de educação. Tudo isso é muito importante para nós, meu amado. Tá? Então, nós aqui do Avivamento para as Nações, nós lutamos pelas crianças. Nós temos o projeto Resgatando Crianças para o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, eu estou com a camisa aqui, atrás, né, tem aí, Resgatando Crianças para o Senhor Jesus Cristo, dentro de um dos projetos que nós temos aqui na igreja, e trabalhamos com isso aqui há mais de 20 anos. Projeto Resgatando Crianças para o Senhor Jesus Cristo, levando também seminário a outras igrejas, a outras comunidades, e temos trabalhado e lutado para que possamos ter dias melhores dentro das conformidades da palavra do Senhor. O que são dias melhores para nós? Nós possamos ter
ser livre para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar, em nome do Senhor Jesus Cristo, avançando, porque quando a igreja avança, o inferno recua, mas quando a igreja para, é o inferno que está avançando. Então nós precisamos ter livre acesso para estar pregando, ministrando a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele transforma a vida das pessoas, como transformou a minha e transformou a sua. E se não transformou ainda, entregue a vida a Ele, lute, interaja aí na sua igreja, na sua cela, para que você possa crescer espiritualmente, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tá bom, meu amado? Então, quero dizer a você que nós aqui da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, nós amamos as crianças, nós lutamos pelas crianças, para que eles possam ser missionários abençoados dentro das suas casas, orar onde estudam, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Esteja nos acompanhando aí pelo YouTube, no nosso canalzinho, entre aí, Nosso é TAN TV, Aviva as Nações, você já vai ver ali nossos programas, você pode procurar os programas nossos, nós temos aí dezenas de programas, também tem trabalho com jovens, você pode nos acompanhar também pela nossa página no Facebook, tá? Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Nós estamos com os missionários nossos que estão na África, você pode estar acompanhando também o desenvolvimento do trabalho lá todos os dias. Nós vamos estar mandando aí fotos, mandando aí videozinhos do trabalho lá na África, em Moçambique, na cidade de Chimoio. Temos ali uma base, estamos construindo uma base missionária naquele local, negócio simples, dentro da cultura deles. Então esteja acompanhando tudo isso daí, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero orar por você agora. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, privilégio nós podemos pregar a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, Senhor Deus querido, através das redes sociais e também da TV, alcançar milhares de pessoas, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor Deus querido, de poder falar da salvação, falar, Senhor Deus querido, daquilo que o mundo precisa ouvir, meu Pai, a transformação, meu Deus. Entrego nas Tuas mãos, Senhor, cubra com Teu sangue todas as crianças, livra de todo espírito demoníaco que tem entrado, que tem destruído, tem levado violência na vida dessas crianças, ó Pai. Leis que têm sido colocadas por homens malignos, perversos, para levar as crianças à destruição, Senhor, de caráter, a destruição da sua vida sexual, meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Deus te abençoe, até o próximo programa. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações, uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus.